Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida e hoje continuando o nosso papo à distância, fazendo parte da série Você Pode, irei conversar com meu amigo Davi Farias Costa. Olha, que prazer. Davi, muito obrigado por você estar comigo aqui. Poxa, é uma honra trazê-lo aqui para o canal. Ari, nossa, a alegria é minha, é um momento assim ímpar, né? Eu costumo dizer que todas essas oportunidades representam um grande aprendizado para a gente. Então, eu que agradeço a oportunidade e um super abraço para os amigos aí que nos acompanham aqui, né? Rapaz, que maravilha. Davi Farias Costa, ele veio de uma cidade lá do sertão da Bahia chamada Caetité, a cidade de duas personalidades muito extremas. Anísio Teixeira, um grande educador, né? E Valdir Soriano, né? Valdir Soriano. Davi, fãzão do Valdir, né? Davi, você veio para São Paulo com quantos anos? Vim para São Paulo trazido pela minha mãe, imbuída, né, do objetivo de buscar alternativa para que eu pudesse enxergar e tal. Eu vim com 8 anos, né, e fiquei com os meus tios 8 anos. Mas a minha deficiência visual, a minha cegueira é congênita, né? É glaucoma? Glaucoma congênita. Conheci o Davi no Instituto de Cegos Padre Chico, onde passamos boa parte da nossa infância. Nós nos formamos... O que é hoje, hein? Ensino fundamental 1 e 2. Antigos primários e ginásio, né, Rita? Oitava série, que até quando nós ficamos lá. E jamais podemos nos esquecer que saímos de lá o som de Ari Protásio na formatura, no piano, coração de estudante para vocês cantarem, né? Porque vocês cantavam. Acho que foi a última vez que eu cantei na vida. Naquela época eu nem cantava, que eu tinha vergonha da minha voz. Foi um sábado memorável, né? O final de uma grande etapa, né? E o Padre Chico foi, para mim, tudo de bom, né? Ari, a gente fala assim, né, de inclusão social hoje, inclusão escolar, infelizmente, é quase que uma utopia. E Deus foi tão generoso comigo, porque apesar de ter convivido muito pouco com minha mãe, Deus me deu ao longo da vida várias mães. A minha avó, que toda avó, logicamente, é uma mãe, né, sempre, né, mas que cuidou de mim, da criança cega, junto com adultos, isso ainda lá na Bahia. E quando nós viemos para São Paulo, quando eu e minha mãe chegamos aqui, nós fomos para a casa dos meus tios, que na verdade não eram tios, eram prima, ele era meu primo segundo e ela nem baiana era, e aceitou cuidar de uma criança cega. E ela, infelizmente, veio a falecer o ano passado, né, e ela me contando, falou, pô, Davi, aqui na rua as pessoas me criticavam, Iramar, você vai cuidar desse menino, ele é cego, ele é feio. Primeiro que feio era uma mentira, né? É melhor viver enganado, eu tudo bem. E uma senhora, e aí você vê como uma senhora que não tinha filho aceitou cuidar de uma criança cega com 8 anos, né? E aí para lá, eles me levavam, iam me buscar, né? Nós éramos internos no instituto, né, durante a semana, e fizeram demais por mim, e tudo que eu sou eu devo a eles. Então, e junto com a fase do instituto, com a educação física, enfim, com tudo de bom que a gente vivenciou lá dentro, sobretudo no convívio necessário com as demais crianças com deficiência, e a gente vive numa sociedade em que se cego conviver com cego é gueto, é segregação, e é natural. Nós precisamos dos nossos referenciais. Eu que até então não tinha a menor ideia, quando eu estava lá na Bahia, Davi, meus primos diziam, Davi, você vai para São Paulo, você vai estudar. Eu falei, como que eu vou estudar se eu sou cego? Eu não vejo nada. Quando eu cheguei no Padre Chico, aquele monte de cego lá e todo mundo estudando, vida ativa, eu falei, é por aqui que eu vou e eu também posso. As referências são fundamentais e as pessoas devem conviver com quem elas queiram. Então, não tem esse negócio para mim de gueto. A sociedade se organiza a partir do seu grupo, né, dos seus iguais, né, dos seus pares, né. E aí eu saí de lá e fui, com 17 anos, morar numa pensão, fui estudar no Alexandre Guzmão. Era para ter ido estudar no Caetano, você estudou no Caetano, né, Ari?
Estudei primeiramente no Américo Brasiliense em Santo André, não deu certo. Aí eu fui para Caetano de Campos, onde eu ganhei o grande presente da minha vida. Fui encontrar a Adri. Fui encontrar a Adriana lá, né? E lá nós nos conhecemos e viemos nos encontrar bem mais tarde, né? E acabei estudando numa escola em São Bernardo, porque a minha rotina de trabalho não permitia, que eu tocava até tarde e o translado, você sabe que era longe, São Bernardo até aqui na Aclimação, né, era bem longe. E eu acabei estudando no Alexandre, me rebelei, briguei para estudar no Alexandre, fiz uma confusão danada, e depois de um ano resolvi estudar em São Caetano, porque eu queria fazer técnico em administração, e fiz, né. Você se formou em técnico, depois você fez... Fiz pedagogia. Pedagogia. Você sempre teve um viés ligado ao esporte, né? Porque você, em 1986, que foi a concepção do SESEC, foi 86 ou 85, hein? 86. Na verdade, Ari, ele começou em 85, você está coberto de razão, uma grande memória aí, né? Nós começamos os trabalhos de estruturação do SESEC logo que saímos do Instituto. Nós já tínhamos um grupo de alunos lá dentro que a gente começou, e aí depois, quando nós saímos, nós estruturamos o SESEC. No dia 16 de fevereiro de 86, consolidou-se a fundação do SESEC. Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos. Que maravilha. Daí as siglas, CESEC. Quando a gente saiu do Instituto, nós tínhamos uma preocupação, porque você que estuda, o jovem, o adolescente sem deficiência, ele estuda perto de casa. Quando ele sai de uma determinada escola, há uma possibilidade maior dele continuar convivendo. No nosso caso, não. Nós tínhamos pessoas de outros estados, do Mato Grosso, da Bahia, e na época era comum vir, né, para os institutos de cegos, pessoas dos interiores do país, e vinham para os principais institutos, como o Pachico, Benjamin Constant e outros tantos. Como é que vai ser? Nós vamos perder os vínculos? Foi daí que nasceu o objetivo do SESEC, e sem pensar em tirar ninguém das instituições, e sim aglutinando, agregando pessoas que estivessem fora. E o nosso ritmo era muito intenso, porque eu trabalhava de dia na rua como vendedor, indo para São Bernardo, para Santo André, Mauá, Ribeirão, Guarulhos, toda a capital e região metropolitana, só com a bengala, e na época não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Eu queria só fazer um link aqui e contar para as pessoas que o Davi, ele era nosso GPS, porque por muitas vezes eu não sabia como chegar em determinado lugar. Eu falava, não, vou ligar pro Davi porque ele sabe. Olha, era raro um lugar que esse cara não sabia qual que era a condução, como chegar. A gente brincava que você era o nosso GPS, né? Era o processo de procurar emprego. Nós não tínhamos lei de cotas, nós tínhamos um trabalho incrível feito pelo professor Geraldo Sandoval, que para mim foi o melhor trabalho até hoje já realizado em empregabilidade. Eu não fui empregado por ele, mas eu afirmo isso com muita tranquilidade, que era um trabalho do Senai, feito com análise ocupacional, que no âmbito da indústria empregou muita gente. Eu começava a andar nas empresas, ia de porta em porta e tal, até que o Instituto me chamou para trabalhar lá na fábrica de vassouras como vendedor. E eu recebi uma pasta, eu tinha que me virar para chegar nos endereços. Então eu tinha registro em carteira, trabalhava de terno e gravata, mas era isso, no sol, na chuva. Mas eu agradeço tanto, que foi incrível. No dia 28 de janeiro de 1985, foi o meu primeiro dia no emprego formal. Eu sempre falei assim, acho que é muito importante a gente lutar pelos outros, porque o que Deus nos deu, a gente tem que compartilhar. Hoje as pessoas só compartilham coisas nas redes sociais, né? E foi por isso que eu aprendi a andar. Mas tinha um outro amigo nosso, que eu lembro, o André Luminato. Nossa, ele conhece muito o doutor André. Aliás, eu devo ao André ter conhecido a Adriana. Foi ele que me apresentou a Adriana. Aí sim, tá vendo? E aí, Davi, continuando a sua vida como militante, você foi presidente do SESEC durante uma temporada. Você foi trazendo pessoas ali para o SESEC, como o nosso tão respeitado hoje amigo Misael, né, que está gerenciando o Centro Paralímpico. Eu sou um admirador do Misael e não canso de dizer isso, e você trouxe ele e outras pessoas. Eu queria que você contasse como é que foi essa sua trajetória até os dias de hoje, enquanto gestor e como professor, e até chegar nos dias de hoje. Profissionalmente,
Eu trabalhei com vendas, cheguei a trabalhar numa distribuidora da GC Lever, depois fui dar aula na periferia de São Paulo, num lugar chamado Jardim Noronha, que é um lugar, para mim, incrível na minha vida. Foi o primeiro dia que eu entrei numa sala de aula, 13 de maio de 91, num local, assim, de enfrentamento de grandes desafios, mas de uma comunidade extremamente acolhedora. Para quem não conhece, é no extremo da zona sul de São Paulo, próximo a Parelheiros, depois do Grajaú. E lá eu vivi dias incríveis, a ponto de hoje, de várias gerações dos meus ex-alunos. Esses dias nós fomos na casa de uma ex-aluna, e a filha dela, da idade dos meus filhos. Então, lá eu fiquei um bom tempo, depois fiquei praticamente 5 anos. Depois eu resolvi eu pedi para deixar a sala de aula para que eu pudesse trabalhar no movimento, que eu tinha um sonho de trabalhar no movimento. E aí eu fiquei full time. A partir de então, eu passei a trabalhar no SESEC, então, aí, nesse full time, nessa dedicação exclusiva. E aí montamos uma equipe de vendas, tivemos lá muitos vendedores de etiqueta. Foi uma fase incrível, muito bacana. E aí depois eu fui para a Confederação Brasileira de Desportos para Cegos, na verdade era a Associação Brasileira de Desportos para Cegos. E lembrando que no SESEC nós conseguimos algo incrível, que foi o título brasileiro de 1995, junto com o Misael, e foi quando a gente conseguiu ir no Jô Soares, no Faustão. Nós vamos mostrar no Domingão que cego de bola é craque. O cara que é cego não é cego de bola. Ô, louco, quer dizer, em pleno carnaval, tô esperando uma escola de samba, você vem com futebol de salão de cego? Mas esse futebol tem tudo a ver com samba. Quer ver? Me presta a bola aqui, o técnico, porque você vai ver que eles têm um ritmo de bola maravilhoso. Até porque, para eles poderem jogar, olha a bola. Tem um barulho. É o chocalho aqui dentro. Então eles jogam no ritmo. Aí? Aqui do lado tá um dos craques do time, que é o nosso querido amigo Davi. Ei, garoto, olha o Davi, aplausos das meninas aqui. Muito boa tarde ao meu amigo aqui, Stepan, você, Faustão, esse grande apresentador da televisão brasileira. Obrigado, garoto. Davi, olha aí. E boa tarde para todo o seu público, viu, Faustão? Ô, Davi, todo mundo é cego no time ou não tem um goleiro, alguém que enxerga no time? Como é que faz? O goleiro enxerga, né? Porque senão toda bola que ia no gol era gol. Nesse país, cego mesmo são cegos de cabeça, que é o pior, né? Porque o cego desenvolve a sensibilidade e vocês estão demonstrando isso. Olha lá. Por que estão com uma venda, todo mundo? Ninguém levar vantagem, entendeu? Então... ninguém leva vantagem. E juiz também não é cego não, viu, Faustão? Pelo guiso da bola que vocês percebem. Isso, pelo barulho e a comunicação. Então vamos supor, que eu estivesse jogando no time do Stepan, então eu chamaria o Stepan, tal, aí pra saber pra onde que eu teria que fazer o passe, entendeu? Olha lá, aqui não faz antidoping não, faz exame de visão, que o Misael faz tanto gol. Que eles tiveram dúvida se olha o golaço. Golaço. Olha, belo gol, hein? Gol do Luizinho. Gol do Luizinho. Aí, garoto, cambalhota e tudo, olha aí. Isso é bom mostrar na televisão, para os caras parar com essa coisa de ficar com dó de cego. Que eu fiquei 10 anos e na Confederação eu fiquei praticamente 10 anos. Tive a oportunidade de viajar para o exterior, para a China 3 vezes, para o Canadá. Viajei bastante. Viajou bastante, né? Fui para a Austrália, fui para a Venezuela, fiquei 19 dias ali. Lá eu fui assaltado por um deficiente físico. Opa, que beleza, hein? Inclusão social em todos os níveis. Né? Inclusão, né? Tá certo. E lá na Venezuela, eu fiquei 19 dias sozinho, chorei muito lá também, longe da família, meus filhos muito pequenos. Isso foi em janeiro de 2008, então foi uma fase... Aí depois dessa fase da Confederação, de grandes eventos, eu fui trabalhar na Secretaria da Pessoa com Deficiência, uma equipe da doutora Lina Mara. Depois fui para uma outra fase, trabalhar no SENAC. Foi uma fase maravilhosa também, dando aula no programa Aprendizagem. Fiquei em 3 unidades do SENAC, Aclimação, Vila Prudente e Itaquera. E em dia 7 de maio de 2018, eu ingressei no Comitê Paralímpico e para mim é uma honra muito grande, um privilégio. Isso que você falou, o Misael, eu me orgulho. O Misael chegou no SESEC com 11 anos, querendo jogar, entrar no meio dos marmanjos, tá? E hoje eu me orgulho de tê-lo como chefe, né? Então, é um grande gestor, um grande ser humano e que consegue esse equilíbrio entre
entre os aspectos da gestão envolvendo racionalidade e gestão de recursos humanos, valorizando pessoas, né, e cuidando de pessoas, né. E hoje qual que é o seu cargo no Centro Paralímpico? Eu sou coordenador do Programa de Educação Paralímpica, é um programa recente. O professor Alberto, que é o nosso diretor técnico, foi quem concebeu esse programa, que tem a finalidade de formar professores, tanto do ponto de vista da iniciação, lá no âmbito escolar, tal como os cursos de habilitação técnica. Então, hoje, pela legislação, qualquer técnico de modalidade esportiva, não só no alto rendimento, mas para você exercer, você tem que ter o registro no Conselho Regional de Educação Física, né, que é vinculado ao Conselho Nacional de Educação Física, o CONFEF. Esses são os cursos de habilitação técnica. E o Misael fala, a missão, Ari, que a gente tem é fazer com que o esporte, e antes mesmo do esporte, a atividade física, a educação física escolar chegue na criança, nas fases iniciais, né? Entendi. Ari, tem um detalhe que é muito importante. Às vezes as pessoas que não convivem no dia a dia, lá o comitê tem, eu diria, duas vertentes muito significativas. Uma é a vertente do alto rendimento. Sim. Então, um movimento paralímpico super bem estruturado, pessoas sobrevivendo do esporte, é uma conquista incrível do ponto de vista da visibilidade, do ponto de vista da geração de renda, de emprego, uma área muito bem profissionalizada hoje, com a ciência do esporte bem desenvolvida, com a área da nutrição, da biomecânica, da fisiologia, enfim, esse é um lado bastante exitoso. Mas, por outro lado, nós temos que ir lá na outra ponta e nós temos um grande desafio. No Brasil, nós somos cerca de 45 milhões de pessoas com alguma limitação. E aí a gente pode dizer, logicamente que não, nem todas, porque às vezes a pessoa é considerada a pessoa com deficiência do ponto de vista da assistência, do ponto de vista social, mas não necessariamente ele seja elegível para o esporte paralímpico. Só que tem um detalhe, o direito de acesso à atividade física e ao esporte é um direito de todos, é um direito universal. Então, se a gente... E tem mais um detalhe muito importante, é que se o esporte para qualquer ser humano é importante, para nós mais ainda, juntamente com a atividade física. Porque uma criança que não tem deficiência, ela tem os estímulos naturais, ela corre, ela pula. A criança com deficiência, qualquer que seja ela, precisa dessa estimulação. Então, ou seja, a atividade física, e o Misael tem uma preocupação muito grande, e é essa a nossa missão, através dos nossos cursos, e agora nós estamos estruturando um grande programa, uma grande oferta de cursos à distância para que a gente consiga alcançar todo o Brasil e também contribuir com outros países, vizinhos, enfim. Então, o Brasil tem um compromisso com o esporte em nível internacional também. A importância desse trabalho para a nossa sociedade, ela acaba tendo aí uma proporção muito grande, né? Porque você veja, através do esporte, vocês dão oportunidade, em conversas que nós tivemos em off, você me dizendo que vocês trazem crianças que não teriam condições de frequentar aquele oásis, porque o Centro Paralímpico, Davi, é um oásis dentro do Brasil, né? Porque ali é um lugar de primeiro mundo, com todos os recursos. E através desse projeto que vocês estão desenvolvendo hoje, vocês dão a oportunidade àquela criança mais humilde a ter contato com situações que jamais ela teria se não tivesse um projeto desse acontecendo da forma que vem ocorrendo. Você concorda com essa minha ótica? Nossa, você está coberto de razão. E lá dentro, só para as pessoas terem a ideia, porque ali muitas pessoas pensam que o movimento, que o esporte paralímpico, ele é para poucos, que ele é para privilegiados, que ele atinge uma determinada elite, e não é verdade. Né? E você trouxe um exemplo e você deu uma grande deixa. Lá, por exemplo, nós temos um programa lá que atende, é o programa militar e também que atende os centros de reabilitação. Muitas pessoas acabam não tendo a dimensão de que quando ela perde, que ela adquire uma deficiência, que ela perde um movimento, etc. Tal, e muitas dessas
pessoas acabam se reencontrando socialmente através do esporte. Só que isso, né, Ari, nós não podemos ficar suscetíveis à sorte. Claro, nós temos que ter isso consolidado enquanto política pública. E o Misael nos incumbiu essa missão dos diversos programas. Então, lá nós temos o programa escolar, nós temos o programa militar, o programa junto aos centros de reabilitação. Nós temos uma ação sistematizada de apoio ao movimento de luta das pessoas com deficiência. É o Comitê Paralímpico exercendo a sua função social. Ari, tem um outro detalhe. A atividade física contribui demais para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente tenha autoestima, assim como a cultura. Você é músico. E eu tive sempre o privilégio de estar ao lado da cultura, do significado que tem todas as atividades que mostram para a sociedade, eu posso. E como que a pessoa com deficiência pode? Através da arte, da cultura, de ir no shopping, do trabalho, entendeu? Então, você tem que acreditar, você que nos ouve, e nós, pessoas com deficiência, que fomos agraciados com a oportunidade, pelo amor de Deus, nós precisamos multiplicar esse esforço, porque às vezes eu acho que a gente poderia fazer muito mais do que fazer, nós enquanto segmento, né? Entendo, é por isso que eu falo. Aí eu aproveito para fazer um comercialzinho, né, do meu livro. Acredite, você pode, porque quando você acredita, você pode realizar. É só confiar naquilo que a gente faz. E a gente sofre, Ari, uma pressão. Meus alunos perguntavam direto, professor, qual é a sua limitação? Eu digo sempre, a minha maior limitação não é aquela que eu tenho, vai no meu caso sensorial, ou que o outro possa ter do ponto de vista físico, é aquela que te impõe que você não tem. Ou seja, uma incapacidade que você não tem. Você tem a limitação, mas você tem toda a possibilidade de se adaptar e de se incluir socialmente. Até porque as pessoas supostamente normais, elas têm as limitações que muitas são invisíveis, mas muitas são invisíveis porque as pessoas querem que sejam. Porque é muito mais interessante enfatizar aquela diferença no outro, no anão, no cego, no surdo, entendendo nas limitações perceptíveis. Então, aquele hábito que as pessoas têm de olharem os outros segmentos de cima para baixo. Então, ou seja, isso é muito importante que a gente faça e que a gente enfrente. E a gente tem, né, ali, superproteção familiar. E teve um amigo nosso que teve que pular o portão de casa para jogar bola, entendeu? E quem não consegue fazer isso, né? Vai ficar, o que eu sempre fugir digo. De casa, entendeu? O que eu sempre digo, a deficiência não nos define enquanto pessoas. Tá? Exatamente. Ela não pode. Então, cabe a nós sermos a transformação. Você não pode ficar cobrando do outro aquilo que está ruim. Mas o que você faz para melhorar? Exatamente. Não é? E, Ari, e tem um detalhe, Ari, que é bem interessante. Tudo acaba recaindo na nossa base educacional. A gente tem muito menos de inclusão no escolar do que a gente gostaria ou do que a gente precisa, porque as crianças são a salvação do mundo, do futuro. Quantas pessoas ficarem discutindo o que é melhor, a educação inclusiva versus a educação... Amigo, o que é melhor é aquilo que tiver disponível. Agora, o que nós precisamos é evoluir enquanto política pública, porque a pressão, Ari, é muito grande. Nós fomos abençoados, você teve uma família maravilhosa, seu Arthur, Dona Edith, que te deram um alicerce, então você teve a estrutura necessária para o enfrentamento dos grandes desafios que a vida lhe proporcionou. E eu tive grandes bênçãos, desde a tia, que da pensão que era semi-analfabeta, a minha tia... todas as pessoas com baixa escolaridade, mas com grande estrutura de formação. Lamentavelmente, uma boa parte do nosso segmento não conta com isso. Encontra aí uma grande pressão, no sentido contrário da inclusão, pressão pela superproteção familiar e tudo mais, né? Que acaba recaindo na ausência de política pública, né? Com certeza. E você é pai de 2 lindos filhos, a Gisele e o Tiago, casado com a senhora Fátima, que também é deficiente visual. Como é que foi para vocês, os dois têm cegueira total, para criar essa galera? Qual foi a maior dificuldade na criação desses garotos? Conta para mim. Eu tive um convívio familiar muito restrito com crianças, então, apesar de tantos irmãos, eu nunca convivi com eles. Sim. E eu pedia sempre para Deus me dar uma família. E às vezes na pensão eu chorava quando eu estava lá de sábado à noite,
quando eu tinha aí minhas decepções nos relacionamentos, que eu buscava muitas vezes de maneira muito intensa. Acompanhei alguns. Sei bem do que você está falando. Em 1998, eu tive aí a oportunidade de ser candidato a deputado estadual. Não me elegi, mas tive aí foi o grande presente, que foi a esposa, que era secretária de campanha. E na época era um grande desafio, porque acho que eu era o único candidato a deputado estadual que morava no lugar de terra, lá na periferia de São Paulo, perto de São Mateus. E a Fátima fazia telemarketing e tal. Nos conhecemos em 98 e dia 9 de outubro de 99 nos casamos. Eu me lembro que eu não pude fazer a festa, proporcionei a música, mas não podia deixar de passar lá para dar um abraço em vocês, né? Porque, no final, eu estava feliz porque o meu amigo falou, finalmente ele desencalhou, né? Então, era motivo de comemoração, né? Nossa, e foi sensacional, assim. E depois vieram o Thiago e a Gisele. Eles têm 1 ano e 1 mês de diferença. O Thiago hoje, agora dia 8 de julho, vai fazer 18 anos, a Gisele faz 17. E a gente sempre enfrentou os grandes desafios ali, foi porque a família da Fátima é muito pequena, eu também distante da minha família, então nós... E outra, quando o Thiago estava começando a andar, a Gisele nasceu, né? E ela ficou na semi-intensiva. Na noite que a Gisele nasceu, eu tive que levar o Thiago para o pronto-socorro, porque ele teve febre. E a gente sempre contou com o apoio à secretária do lar, o assessoramento. Na época, a Ana Paula, né, nos ajudou demais. Então, a Ana Paula, a Luz, são pessoas que... Marina... São pessoas que merecem sempre as nossas homenagens. Assim como muitas pessoas que enxergam, nós optamos por termos esse assessoramento. Eu e ela sempre trabalhamos fora. Claro. E mas, ao mesmo tempo, eu valorizo demais e nós temos amigos que fazem coisas que nós não fazemos, assim como qualquer ser humano. Então, acho que isso é muito legal, essas características muito próprias. Mas os grandes desafios foram esses. E tinha vezes que a gente saía, pegava ônibus, era muito cada um num braço. Nossa, foi muito bacana essa fase. Eu brinco com o Thiago e com a Gisele, que a gente tem saudade assim, de tudo que passamos juntos. Até irmos viajar uma vez sozinhos, eu, a Fátima, o Thiago e a Gisele, para Ilhéus. Foi uma experiência maravilhosa, né? E eles com 5, 6 anos, assim, foi incrível, entendeu? E fizemos grandes coisas juntos. E Deus me deu uma bênção incrível que é a minha família, entendeu? Por isso, Ari, que eu volto a dizer, como que a gente pode retribuir tudo isso que Deus nos deu? Lutando, enquanto Deus nos dá saúde, a gente tem que lutar por outros, entendeu? E você está de parabéns aí por essa iniciativa, enfim, por levar essa mensagem. Eu já vi coisas aqui muito bacana. E, pessoal, de coração, você que nos ouve, eu me orgulho e me inspiro muito nas histórias. De coração mesmo, eu me orgulho do sucesso dos amigos, dos colegas com deficiência. Eu acho que isso é bacana. E nesse caso, eu sou corporativista, sim. A gente tem que bater palma para o nosso time e nos fortalecer, né? Nessa sua trajetória, qual foi o momento assim que você falou, esse momento é o mais marcante da minha vida? Qual foi esse momento? Então, Ari, eu queria destacar 2 extremos, né? Por algumas situações de maneira sintética. Sim. Eu tive na minha vida, assim, os momentos mais desafiadores e lá na frente totalmente compensadas por grandes conquistas, né? Então, o desafio de entrada no internato, o desafio do começo de ir morar na pensão, o desafio de vender coisas no viaduto do chá, das 8 da manhã às 8 da noite, o desafio que eu enfrentei aí pós-Jogos Mundiais para cegos, que eu não tenho nenhum problema sempre de citar, porque acho que foi o momento da dignidade, assim, da luta, da preservação dos valores, mas que me levou à beira da depressão, porque às vezes as pessoas nas palestras perguntam, você tem problema? Lógico que temos, né? Isso faz parte, são os grandes desafios, nós somos humanos,
mas nós temos que ter, entendeu, algumas coisas assim básicas. Uma é Deus, né? Eu acho, independente de qual seja a forma, ou independente de qual seja a religião, enfim, então esse algo supremo. Então Deus esteve sempre muito presente na minha vida. E aí, logicamente, tudo isso muito, muito compensado por tudo que eu fiz, que eu aprendi, e representado no SESEC. O SESEC tem um significado incrível. O Patico, o SESEC, a família, a ABDC, CBDC, SENAC e Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, e os meus amigos, assim, eu sou muito intenso, eu sou muito sentimental, já chorei muito. Tinha uma época que eu dizia que eu não chorava, não, pô. Aí acho que uma época Deus falou assim, na vida tudo é um presente, vou te ensinar como chora, né? E aí eu acho que tudo isso faz parte, entendeu? Eu acho que a gente, essa pandemia, esse isolamento, eu tenho procurado aprender muito, porque eu acho que é isso, a vida, a gente tem que aprender enquanto é tempo, né? Então, então é isso aí, ali, os momentos marcantes, Thiago e Gisele, a Fátima, o nascimento deles. Nossa, eu vi, entendeu? Ver o nascimento dos dois lá, segurando na mão da Fátima, em 8 de julho de 2002, e depois, 12 de agosto de 2003, foi algo assim incrível, entendeu? Eu sou essa pessoa, às vezes polêmica, entendeu? Às vezes birrento, bravo. Exatamente. Eu procuro. Eu tento ser o mais verdadeiro possível, me cobro demais, eu converso muito comigo, eu acho que se você pode falar muito, mas se você falar só para fora não tem sentido. Você precisa dialogar consigo próprio, né? Quero te fazer uma pergunta. Sim. E você se entende? Os meus diálogos comigo mesmo eu procuro fazer de maneira serena, sendo verdadeiro, eu falo, pô, será que eu não poderia ter sido melhor? Será que eu fui compreensivo? Então aqui, pô, eu errei, mas eu posso ser melhor. Eu tenho que me entender, porque se eu não me entender, como que eu vou querer que os outros me entendam? Olha, Davi, você com toda essa vivência, com toda essa sua experiência, passando por desafios que realmente só quem te conhece, quem acompanhou sua trajetória de vida sabe que não foram fáceis, né? Não foram fáceis. Eu queria que, nesse momento, você pensasse naquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades, ou até mesmo naquelas pessoas que hoje, por conta desse isolamento social, por conta dessa doença que está sendo avassaladora, que é a depressão, que é uma doença silenciosa, que não é uma doença visível. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Ari, eu me considero privilegiado por Deus. Como diz os nossos amigos, né, evangélicos, que eu acho incrível que Deus opera, né, nas nossas vidas, né? Então eu me considero privilegiado e trazendo para os nossos amigos, pessoas com deficiência, desde a infância. Hoje nós estamos num mundo que nós temos acesso à escola, à inclusão, só que o mercado de trabalho, infelizmente, ainda é uma tragédia. Então, sobretudo para as pessoas com limitações mais acentuada, cegueira total, tetraplegia, e não existe inclusão social sem renda. Não tem coisa mais triste do que, tá bom, essa é uma perspectiva material. Não é. Até porque o ser humano tem necessidades básicas que só é possível a gente adquiri-las com algum tipo de dinheiro. Então, assim, de coração, o meu carinho às crianças, aos jovens, aos adultos, às pessoas que enfrentam tantos desafios. A gente tem um problema muito sério, que é a depressão juvenil, então muito suicídio, às vezes a cobrança familiar, e eu digo que eu tenho o privilégio também de aprender muito com a Fátima, com o Thiago e com a Gisele, que são adolescentes e tal, e a depressão, às vezes o sucesso material, o sucesso financeiro, ele se contrapõe à depressão, à solidão interior. Então, assim, as pessoas, eu pediria, assim, humildemente, a solidariedade, o ouvir, o dialogar, a compreensão, exercício do amor,
Eu acho incrível, por exemplo, o amor de mãe. A mãe que nunca abandona o filho, que vai... Isso pode parecer muito romantismo, mas não é. São coisas que eu vejo. A mãe que passa um final de semana para ir visitar o filho na cadeia. Para mim, eu me lembro disso como sendo a demonstração mais pura de amor. Que ele está lá cumprindo pena, pagando por aquilo que ele fez, etc. e tal. E a mãe compreende isso, mas ela vai lá e diz, meu filho, eu te amo. O amor de mãe jamais pode ser questionado, jamais pode ser julgado. Será que a gente não pode aprender um pouco com as tantas demonstrações? E hoje, Ari, a gente tem gestos incríveis de mães sem deficiência, pais sem deficiência, adotando crianças com deficiência. Isso eu acho incrível, que nós todos pratiquemos efetivamente e que exercitemos a solidariedade na prática e que consigamos compartilhar, renunciar. Isso não pode ser um discurso utópico. Quem faz as coisas se tornarem utópicas somos nós, seres humanos, né? Concordo plenamente com você e eu queria muito agradecer essa sua generosidade de estar aqui comigo, que você tenha muito sucesso, que a sua família sempre te dê muita alegria, você e a Fátima souberam educar esses adolescentes, já cuidando das suas vidas, já seguindo as suas jornadas. Então eu só posso ser muito grato em poder compartilhar da sua amizade. Ari, eu mais uma vez agradeço o carinho, agradeço a oportunidade e vamos em frente, né, com muita energia e que a gente, a partir de tudo que nós estamos aprendendo com esse distanciamento social, com esse grande desafio da pandemia, que nós consigamos sair melhores, né, do que entramos, né, que é um mundo mais justo, um mundo melhor para as futuras gerações, né, Ari? Com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe com seus amigos. Caso não esteja inscrito aqui no canal, se inscreva. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite, Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro. WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.